Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São 10 horas e 49 minutos no horário oficial de Brasília e nós seguimos por aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira emissora de rádio no Brasil com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E o nosso Jornal Brasil Rural, o seu encontro com a notícia de todas as manhãs. Bom, agora nós vamos a Goiânia, nós vamos receber para a entrevista do dia a advogada especialista em finanças corporativas aplicadas ao agronegócio. Vamos falar sobre sustentabilidade e a relação com as empresas agropecuárias. Ela atua no escritório João Domingos Advogados, lá em Goiânia, e é com satisfação que eu recebo a doutora Carla Brum. Doutora Carla, que prazer recebê-la, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Conta pra gente como está o clima em Goiânia nesta manhã de segunda-feira. A gente bastante preocupado com a situação lá no sul do país. E aí, né, a gente quer saber como é que tá aí onde os nossos participantes entram. Aqui tá um dia lindo de sol, maravilhoso, com uma temperatura bem amena. Tá bastante bonito aqui. Eu acredito que não haja previsão de chuva pro dia, viu? Ah, perfeito, perfeito. Então, seja aquela situação bem típica do centro-oeste brasileiro nessa época do ano, né, doutora? Nessa época do ano, é verdade. Estamos começando a fase de estiagem e o dia fica realmente muito bonito, o céu muito azul. Perfeito. Doutora, vamos falar sobre a sustentabilidade e a relação com as empresas agropecuárias. A gente fala-se muito na redução da emissão de gases poluentes e quando deparamos com catástrofes ambientais, quando estamos vivendo agora, esse assunto sempre vem à tona. Estamos caminhando para que haja um controle dessas emissões, doutora? Bem, essa é a expectativa não só do Brasil, mas do mundo. Que a gente tenha uma atitude mais sustentável, com políticas de sustentabilidade social e ambiental que possam favorecer a redução do efeito estufa, ou pelo menos o controle de todos esses problemas que o efeito estufa nos gera, né? Nosso clima reclama, o nosso clima está totalmente sujeito a esses transtornos em função da nossa atividade humana. Ou seja, é uma necessidade urgente, o mundo precisa discutir isso sem dúvida. Bom, e o produtor rural, doutora, é sempre alvo de críticas quando falamos em emissão de gases poluentes. Mas a própria população, que muitas vezes o acusa, se esquece que tem milhões de automóveis queimando combustíveis poluentes aí pelo mundo afora. Qual que é a expectativa da regulação, da redução de emissão de gases para os produtores rurais? Bem, o Brasil tem um compromisso firmado nas últimas conferências do clima em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa até 2030 em 50%, né, considerando os níveis de 2005, do Acordo de Paris. E, obviamente, todos os setores da economia precisam estar envolvidos nesse processo, inclusive o setor agronegócio, porque é um setor pujante no Brasil. Nós temos 5 milhões de produtores rurais e eles precisam estar inseridos nesse compromisso firmado pelo Brasil. De fato, eles são considerados vilões. Isso tem muita ligação com o próprio desmatamento que é necessário para a pecuária e é necessário para a agricultura. Porém, hoje já existem muitas técnicas utilizadas que podem ser utilizadas para minimizar os efeitos negativos climáticos pelos próprios produtores rurais. Então, existem já normas sendo emitidas e acordos sendo feitos, inclusive o Plano ABC, que é um plano do Ministério da Agricultura, que inclui os produtores rurais
nessa união de todos em prol de uma sustentabilidade socioambiental. Essas técnicas utilizadas são técnicas que vão proporcionar ao produtor rural a utilizar formas mais interessantes, otimizadas e inteligentes para minimizar os efeitos da emissão dos gases poluentes. A gente sabe que a legislação brasileira é uma das mais rigorosas do mundo e que o produtor rural, aquele que costuma cumprir, que trabalha seriamente, ele cumpre, né? A gente sabe que tem um percentual de pessoas que não respeitam a legislação, mas a grande maioria dos produtores são guardiões das florestas, não desmatam ilegalmente e cumprem essa legislação. O problema é que também, doutora, os mecanismos que exigem que se faça, que se cumpra essa legislação, também não estão dispostos a pagar por isso, né? Porque o produtor que preserva, que trabalha ali na emissão, né, de gases bons para minimizar o efeito estufa, ninguém está muito disposto a pagar por esse esforço que ele faz, né? É verdade, o investimento é alto e nós que trabalhamos com o produtor rural todos os dias, o nosso escritório atende em torno de 90% da nossa clientela é composta de produtores rurais. A gente percebe as dificuldades que são enfrentadas por eles, inclusive as dificuldades relacionadas à questão da reserva legal. Muitas vezes essa reserva legal ela é extremamente penosa para esse produtor rural, porque impede que ele tenha uma expansão significativa dos seus negócios em função da adequação e do atendimento dessas regras de reserva, dessas regras de proteção ambiental. Na verdade, hoje se discute muito a respeito do custo da utilização de técnicas e de equipamentos, agricultura de precisão, dentre outras técnicas, para reduzir a emissão do efeito estufa. E, obviamente, que todas essas tecnologias envolvidas, o próprio treinamento do produtor rural e de seus funcionários e colaboradores exige recursos e não são recursos baixos. Contudo, tanto o governo quanto a iniciativa privada têm buscado financiar esse produtor rural. Esse financiamento deve ser de longo prazo, porque, de fato, todas as implementações têm um resultado no longo prazo. Então, é muito importante que haja uma adequação dos volumes que são financiados para esse produtor com o prazo de retorno e de melhorias que ele deseja implementar. Existe uma linha do BNDES chamada Pronaf Eco, que visa fornecer recursos para o produtor rural e também outras iniciativas privadas. Mas, mesmo que exista essa linha que você citou aí do BNDES, ainda não é muito pouco, não é um preço... O custo disso para o produtor não é muito alto para uma linha ainda muito pequena de crédito para que ele possa cumprir o que determina a legislação? Sem dúvida. A gente carece ainda de muito financiamento, de muitas iniciativas para o financiamento do produtor rural. Nós temos, no lado privado, na iniciativa privada, alguns fundos de investimento que estão se dedicando ao financiamento desse produtor e cada dia mais fundos de investimento estrangeiros chegam ao Brasil com o objetivo de fomentar esse investimento. Principalmente porque esse investimento tem reflexo na economia mundial. Os maiores interessados em que emissões de programas de crédito carbono sejam feitos no Brasil são aqueles que demandam os títulos do crédito carbono, que são os países da Europa, dos Estados Unidos, os Estados Unidos e alguns países da Ásia, que hoje já estão no mercado de regulação da emissão do efeito estufa. Nós aqui no Brasil não temos ainda uma regulação em andamento, nós estamos ainda no que é chamado de mercado voluntário,
Então, nós estamos nessa fase preparatória e, por meio dessa preparação, nós estamos sendo fomentados ou estruturados para que entremos no mercado regulado. E, obviamente, aqueles países que hoje já têm a obrigação de redução da emissão dos gases de efeito de estufa têm olhos no Brasil, interessados em que haja programas de crédito carbono necessários para que eles possam fazer a compra e cumprir seus objetivos em seus países, né, suas metas de redução. Então, existe sim uma demanda ainda muito represada que a gente acredita que vai ser, ao longo dos próximos 2 a 3 anos, fomentados principalmente pela iniciativa privada estrangeira. A senhora acredita mesmo que venha acontecer essa regulação do crédito de carbono? Porque a impressão que a gente tem, doutora, olhando assim para um cenário de tanta cobrança para cima do produtor, do agricultor brasileiro, é que o lado de lá polui e quer resultado do lado de cá, mas que não quer pagar por isso. Ou seja, o produtor tem que cuidar muitas vezes até de 80% da sua propriedade, ele só pode utilizar 20%, em alguns casos 50%, e ele tem a obrigação de manter aquela floresta de pé, o que realmente é muito bom. Só que quem polui lá do outro lado exige para que seja cumprido do lado de cá, mas também não quer arcar com esse ônus. A impressão que dá é isso, que vai se protelando para que não haja necessidade de indenizar o produtor brasileiro. Não parece isso? Realmente, se a gente colocar numa balança o que o Brasil tem de emissão de gases poluentes em relação aos países mais industrializados, na Europa, os Estados Unidos e grande parte da Ásia, que vem num processo de industrialização crescente nas últimas décadas, o Brasil ainda tem uma posição, uma participação tímida na emissão desses gases poluentes. Óbvio que a pressão internacional vai levar com que todos os países, inclusive os menos poluentes, se engajem nesse projeto que é mundial. Por isso é que nós ainda não estamos no mercado regulado, enquanto que a Europa já, desde o Acordo de Paris em 2005, já começou a entrar num programa de desenvolvimento de práticas para a redução da emissão de gases poluentes. A senhora falou que a gente não está nesse mercado, e quando é esperado que estejamos, que o produtor brasileiro esteja sujeito a essa regulação? Quando é que a gente está preparado para isso, doutora? Não, preparado não. A gente está num período de preparação. A exigência da inclusão do produtor rural na redução dessas emissões, ela deve começar por volta do ano de 2027, efetivamente, e daqui até lá, a gente está num período de preparação. Nós ainda estamos hoje no mercado voluntário. E essa preparação, ela, obviamente, tem um fator de participação do governo, que é quem vai estabelecer todas as regulações e a exigibilidade do cumprimento através de aplicações de penalidades, inclusive. Nós ainda, nesse momento, estamos vivendo um período de preparação. E considerando que nós temos 5 milhões de produtores rurais do Brasil, dentre os quais 85% são pequenos e micro produtores rurais, nós temos um grande caminho ainda a percorrer, porque esses produtores rurais, nós sabemos que vendem o almoço para comprar a janta. E a gente está numa situação crítica nesse setor. Nós temos aqui atendido uma grande quantidade de produtores rurais que vêm nos pedir socorro, nos pedir ajuda, por conta dos próprios riscos que são inerentes ao seu setor. Então, como criar mais uma obrigação para esse produtor rural, e se ele já não consegue conduzir ou equacionar os problemas que ele já tem da sua própria atividade, né? É necessário que exista todo um programa governamental de conscientização e também de auxílio a esse pequeno e microprodutor rural, a fim de que ele possa desenvolver técnicas avançadas que resolvam não somente o problema da sua cultura,
do retorno da sua atividade, mas também no cumprimento das exigências de um clima mais sustentável para o mundo todo. Né? Pois é. É um desafio. Você falou algo muito importante aí, doutora, porque as pessoas costumam olhar e criticar o agro brasileiro como se fossem apenas grandes produtores, né? Mega produtores. Alguns chamam até de barões do agronegócio. Mas a gente sabe que esse setor, ele tem, na sua grande maioria, pequenos e médios produtores, que passam por muitas dificuldades, né? Que lutam aí já com as questões climáticas, ambientais e tudo mais. Mas, geralmente, eles são medidos pela régua de grandes produtores, né? Eu estou conversando com a doutora Carla Brum, advogada especialista em finanças corporativas aplicadas ao agronegócio. Ela atua no escritório João Domingos Advogados em Brasília. Ô, doutora, a gestão... Goiânia. Desculpa, em Goiânia. A gestão moderna hoje passa pela famosa sigla ESG, né? Sim. Se referindo às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. De que forma a responsabilidade social está sendo integrada nas operações das empresas agropecuárias brasileiras, doutora? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não se consegue entender de uma forma, dentro do senso comum, de que maneira que o alcance social dentro desse programa de governança socioambiental pode ser eficaz. E, de fato, a eficiência desses programas está na utilização de técnicas muito seguras para os próprios trabalhadores, na utilização de mecanismos e ferramentas de desenvolvimento desses trabalhadores enquanto auxiliares na atividade rural. Além disso, o desenvolvimento de políticas e práticas bem interessantes para comunidades que estão no entorno da fazenda, no entorno desse local de produção. Nós temos um caso muito interessante, que é um caso de uma fazenda, uma grande produção rural, em que funciona lá nas margens do Rio Amazonas. E muitas comunidades ribeirinhas têm sido atendidas pelos produtores rurais através de utilização de barcos especiais para navegação em rios, quando a época da seca faz com que esse leito do rio fique muito mais estreito. Então, desenvolvimento de atividades educacionais para essas comunidades ribeirinhas, para essas comunidades que ficam no entorno dessa fazenda, dessa grande atividade rural. Então, o produtor rural hoje tem alguns mecanismos e alguns caminhos para desenvolver socialmente a região onde ele está habitando. E isso precisa ser trazido, não é só uma questão de redução de emissão de gases poluentes, mas também de desenvolvimento da melhor forma possível de toda aquela comunidade em que aquela atividade rural se encontra. Pois é, e o desenvolvimento em todas as áreas implica em cumprir legislação, em estar apto aí a poder atuar no mercado nacional e internacional, e tudo isso passa por algumas certificações que a propriedade, o produtor precisa ter. Aí eu pergunto, doutora, quais são os benefícios das certificações ambientais para as empresas que atuam no agronegócio? Principalmente a competitividade desse produtor no mercado internacional. A gente sabe que os mercados hoje estão cada vez mais sensíveis às práticas sustentáveis, né, de sustentabilidade ambiental e social, e essas certificações, embora elas tenham um custo inicial e a adoção de práticas mais otimizadas de energia limpa, sistemas agroflorestais e técnicas de sequestro de carbono, enfim, várias práticas que requerem um investimento inicial, o resultado no longo prazo é muito interessante. É interessante porque não só fornecedores
de insumos, fornecedores do próprio produtor rural, que estão no mercado internacional e que fazem impressão para que esse produtor também esteja alinhado com essas mesmas práticas, mas também os clientes que têm a sensibilidade para essa questão socioambiental. Tem interesse em fazer negócios, em ter uma proximidade maior com produtores que atuam na mesma linha e que têm a mesma direção. Por isso, eles se tornam muito mais competitivos, tanto no mercado nacional, mas em menor medida, mas certamente no mercado internacional. Perfeito. Bom, e você citou que o Brasil faz parte de alguns acordos internacionais. E quais foram os compromissos do Brasil nas últimas conferências internacionais sobre sustentabilidade e redução da emissão de gases estufas? Quais foram os compromissos que afetam diretamente o produtor rural, doutora? Bem, como eu já falei no início, nós temos o compromisso de reduzir em 50% a emissão de gases poluentes até 2030. Né, considerando os patamares de 2005 do Acordo de Paris. Então, esse é um compromisso conjunto em que o Brasil está envolvido em todos os setores da economia, e é importante que o nosso setor esteja engajado, o setor do agronegócio esteja totalmente engajado. Existem várias técnicas hoje que já estão sendo utilizadas para, especificamente, utilização do produtor rural, como, por exemplo, a agricultura de precisão, que reduz, inclusive, em até 30% a utilização de água, investimento em energias sustentáveis, energias limpas, né, placas solares. A gente tem uma incidência solar muito grande no nosso território, de uma forma geral, então, a utilização de placas, a utilização de manejo do solo com técnicas mais otimizadas, sistemas de sequestro de carbono, obviamente, com reflorestamento de áreas desmatadas e com utilização de técnicas específicas para o sequestro de carbono. Existem alguns biomas que fazem o sequestro muito mais eficientemente do que outros biomas. Então, existem muitas práticas, né, que o Brasil precisa dar as mãos para todos juntos conseguirmos alcançar esse objetivo que já está traçado até 2030. Perfeito. Ou seja, doutora Carla, há muito que se debater sobre o tema, há um caminho longo pela frente, mas nós caminhamos sim para a regulação desse setor e é importante que o produtor fique atento, né? E que possa acompanhar aí toda a discussão e se adequar ao processo. Doutora Carla Brum, advogada especialista em finanças corporativas aplicadas ao agronegócio. Doutora, quem quiser saber um pouquinho mais, às vezes ficou com alguma dúvida, tem como interagir com você? Onde é que encontra a doutora Carla ou o escritório João Domingos Advogados nas redes? Bem, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, no Facebook. É só procurar lá João Domingos Advogados e todos podem nos contactar, que vai ser um prazer atendê-los e trazer essa discussão à tona. É muito importante que o nosso produtor rural, e eu costumo falar isso com muita paixão, porque a informação tem um valor muito grande. Então, trazer essa discussão traz informação para os nossos produtores, principalmente a maior parte deles que é muito pequena, né? Então, vocês podem nos contactar pelas redes sociais. Nós estamos posicionados aqui, a sede em Goiânia, mas nós estamos em mais 13 outros escritórios espalhados pelo Brasil, e nós estaremos aí prontos para atendê-los e discutirmos melhores soluções e caminharmos juntos. Perfeito. Obrigado, doutora Carla, por tirar um tempo, vir compartilhar um pouco do seu conhecimento e dessas informações conosco e com os ouvintes aqui do Jornal Brasil Rural, da Rádio Agro Hoje. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades em breve. Tomara. Vamos esperar. Agradeço muito pela participação. Doutora Carla Brum participou conosco da nossa entrevista do dia. Agora são 11h14. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já.
O Jornal Brasil Rural volta já. Rádio Agro Hoje.